Então, no dia que esse camarada que passou na minha frente tomou posse, morreram 5 pessoas de uma vezada só. Você foi lá fazer o concurso, 2 pessoas. 2 pessoas. Mas tinham 2 pessoas. Você foi fazer a prova, tinham 2 pessoas. 2 inscritos. No dia da prova, 2 inscritos. 2 inscritos. 2 inscritos. Tinha mais gente trabalhando no concurso do que candidatos, né? Exatamente, exatamente. Então, para o cargo de coveiro, para esse edital que foi lançado em 2015, tinham 2 inscritos. E esses 2 inscritos, eu e mais um camarada. E era uma prova com 30 questões para um nível básico ali. 10 questões sobre português, 10 questões sobre matemática e 10 questões sobre conhecimentos sobre a cidade de Cristiano. Quando eu vi só um camarada, eu ainda pensei, pô, tá fácil. Vamos lá, vai tranquilo, pá. Empatei com o cara em tudo. O cara mais velho, ele ficou em primeiro, eu em segundo. Não passei. A idade era o critério de desempate ali? A idade depois dos... O critério era maior nota em cada prova, né? Mas depois, a partir do 4º critério, era a idade. O cara, ele era coisa de 2 anos mais velho do que eu. Ele foi e pegou a vaca. Ele foi, tomou posse, entrou com o procedimento. E quem conhece Cristiano sabe que Cristiano é uma cidadezinha muito pequena. São 5 mil habitantes e a gente tem ali em torno de 1 a 2 sepultamentos por semana. Por semana? Por semana. Só que muito raramente não, de vez em quando acontece de ter uma sequência. E aí fala assim, morre ali uns 3, 4 pessoas de uma vezada só. Então no dia que esse camarada que passou na minha frente tomou posse, morreram 5 pessoas de uma vezada só. Então ele chegou para trabalhar, tinha lá 5 defuntos. De uma vezada só. Ele foi, quando deu meio-dia, pediu conta. Mas ele chegou a abrir as covas? Aí eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu só sei que devido a essa alta demanda, ele já pegou e já foi e pediu conta. Ele pediu conta, a prefeitura na época chamou, né, já logo a pessoa que estava em seguida, que no caso era eu, e estou aí já há quase 8 anos lá no cargo. Então, por um acaso do destino, né, da predestinação mesmo da morte, eu peguei e consegui esse cargo depois dessa desistência desse camarada, que não era lá da cidade, eu até nunca o conheci pessoalmente, mas espero que ele esteja bem e em paz e seguido a vida dele, né, claro, e que graças a ele, a essa desistência dele, eu fui e assumi. E foi ter um sepultamento para eu fazer só um mês depois daquela situação. Aí quando não tem sepultamento, o coveiro fica à toa? Quando não tem sepultamento, o coveiro tá tranquilo, tá em paz. Tá lá, observando, faz ali uma manutençãozinha ali, outra, conversa com a população e tal, mas não tinha muito. Agora, a questão... E voltando na questão da luta, é que diante desse tabu que existe e diante dessas dificuldades, quando eu assumi o cemitério, que foi o começo de tudo, o cemitério ele tinha a seguinte estrutura. Eram 2 moitas grandes. Uma moita para guardar as ferramentas e outra moita para se fazer as necessidades. E quando eu falo moita, é moita mesmo, árvores. Entendeu? Não tinha nem uma coberturazinha em caso de chuva. Ficava tudo no tempo? Tudo no tempo. E infelizmente, eu quero usar esse espaço aqui justamente para fazer talvez essa denúncia. Existe um descaso muito grande por parte de praticamente todo o serviço público com a questão dos cemitérios. E isso é muito triste. Porque além da desvalorização que os profissionais eles têm que, da questão do preconceito tal e tudo, eles têm que lidar com essa estrutura precária. Os cemitérios que a gente tem hoje em dia, principalmente em cidades pequenas, são estruturas antiguíssimas. O Brasil, o mundo, né, a coisa de 50 anos atrás, a população era 3, 4 vezes menos do que a gente tem hoje. Então isso significa claramente que se aumentou o número de gente, aumentou o número de mortes também. E a estrutura dos cemitérios não acompanhou isso.
Então a gente tem essa precarização por parte da estrutura que não é olhada. E aí pode reparar que inclusive os cemitérios geralmente ficam em partes isoladas das cidades, né? Então ninguém olha para aquilo, ninguém dá muita atenção. Nos dias de finados vão lá, fazem uma maquiagem, uma coisinha, mas no geral os cemitérios são espaços que estão praticamente abandonados pelo poder público. E o poder público não dá atenção. E era muito importante que desse atenção. Então quando eu entrei lá em 2016, eu me deparei com essa estrutura. Essa estrutura que, aliás, essa falta de estrutura, né? Que infelizmente causou um espanto muito grande. E eu pensei em desistir, sim. Pensei em desistir. Chovia, você não tinha onde se esconder. Tinha necessidade de fazer alguma questão fisiológica ali, um xixi, um cocô. Vou fazer isso aonde? No meio de uma moita, né? Então, ali começou uma luta. Né, para que a gente pudesse construir um escritório, para que a gente pudesse construir uma salinha de ferramentas, para que a gente pudesse construir um banheiro, e isso foi acontecendo aos poucos. Hoje em dia, lá no cemitério de Cristiano, a gente já conseguiu isso. Em 2018 a gente conseguiu a construção, aí depois a gente pode até te contar o contexto dessa loucura que foi, né? Quero saber, se dependeu, foi eu vir à noite aqui, eu quero saber tudo. A gente precisou causar um tumulto danado, mas eu queria reforçar essa questão de que os cemitérios eles precisam de uma atenção maior por parte do poder público por conta dessa questão estrutural que não acompanhou ao longo do tempo.